O Gazeteiro, veja só, está com o grande jornalista conhecido no Brasil inteiro, hoje professor da Tuiuti, de radiojornalismo, e ele tem uma experiência gigantesca, profissionalmente falando, e o nosso contato com o Valdir José Cruz. Valdir, professor Valdir, o senhor já assistiu de tudo nesse país. Essa zona generalizada, politicamente falando, você já tinha assistido antes? Olha, nunca vi nada igual. Eu estou nessa lida como jornalista há mais de 35 anos. Peguei o fim da ditadura militar, peguei o começo a morte do Tancredo, o começo do governo Sarney, os congelamentos de preços, tudo movimentava a sociedade. Depois pegamos o Collor, o impeachment do Collor, estudantes, jornalistas mobilizados. Mas o Collor, apesar de tudo, era um governo de direita e era governo. O Collor, quando se apurou, ele tirou aquela patota que ele tinha, a Zélia, aquele pessoal desqualificado, e começou a pôr gente qualificada, Marcílio Marques Moreira, começou a trabalhar o governo como governo. Depois a gente passou pelo Lula, pelo FHC, pelas privatizações que foram polêmicas, que renderam muita discussão, porque teve muito chuncho nessas privatizações, muita gente ficou rica da noite para o dia, muita empresa pública acabou na mão de picareta. A gente está sentindo hoje a qualidade do nosso, principalmente na área de telefonia, ficou muito ruim. Então, você quer uma internet, a nossa internet é muito ruim, a melhor internet hoje aqui do Paraná é da Copel, quer dizer, é de uma estatal. Aí a gente chega no governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Ele não montou o governo, ele montou a quadrilha. O pessoal que está lá não tem qualificação nenhuma. Nenhuma. E ele se passa por honesto. E ele briga com isso. Eu sou honesto, é desqualificado. A população sem informação acredita nisso. Não, mas eles estão... Olha, o prejuízo que o Bolsonaro causou é maior que toda a corrupção da história dos outros governos. Pense só no prejuízo que ele causou com o coronavírus. Quantos turistas deixaram e deixarão de vir ao Brasil nos próximos anos? Quantas empresas estão indo embora por causa desse governo? Vamos citar um caso bem claro. Ford Automóveis. Fechou a fábrica de caminhões, tirou vários modelos. Hoje a Ford só fabrica três modelos no Brasil, que é o K, a caminhonetinha lá F1000 e o Jeepinho. Só a Ford deixou 3 bilhões de dólares fora de investimentos no Brasil. Fechou 43 concessionárias, demitiu quase 20 mil funcionários com concessionárias e com a fábrica. Então, esse governo está dando um prejuízo enorme, enorme. A China está deixando de comprar soja nossa para comprar soja da Argentina. Então, você imagine isso. A nossa educação está indo para o buraco. Eu sou professor universitário, ele está acabando com todas as regras do ensino universitário, todas. Está facilitando tudo. Então, as próprias universidades que apoiaram ele, as universidades particulares, estão chocadas, porque ele está acabando com o FIES, está acabando com tudo, com a própria ENADE, virou brincadeira os testes de educação. Tudo isso vai refletir uma piora dos nossos índices lá adiante. Sem contar que ele está acabando com radares, está acabando com rastreamento de armas, está acabando com índices que medem a saúde da população. Os ministros, um mais desqualificados que o outro, só pensam em agradar o chefe, não em fazer um benefício da população. Então, você não vê um ministro apresentando um projeto. Os que tinham projeto já saíram fora.
Então, todos os ministros querem o quê? Agradar o chefe para permanecer no cargo. E o Brasil vai afundando. Não sei se a gente resiste 2 anos. Não sabemos. Veja, o Paraguai está com a fronteira fechada com a gente, a Argentina está com a fronteira fechada, o Uruguai está com a fronteira fechada. E não só por causa da pandemia. Eles estão com medo do tráfico de armas, porque o Bolsonaro está facilitando. Armas militares, granadas, essas coisas estão indo para a mão da população. Olha o perigo que isso representa. Você já imaginou quadrilhas com isso? O que era um assalto com revólver passa a ser um assalto com metralhadora e com granada. Um simples vigilante que fizer uma reação, de repente, não a reação, mas a reação dos bandidos pode causar dezenas de mortes. É esse o governo que a gente quer? Olha, nós estamos numa situação absurda. O mundo assiste chocado. Se você der uma passadinha em qualquer jornal do mundo, todo dia. Ontem, jornal americano, hoje tem o jornal espanhol É o País, ontem o jornal japonês. Quer dizer, a nossa imagem no mundo está pior do que a imagem do Afeganistão, dos talibãs. Nós estamos numa situação vergonhosa perante o mundo. E a situação só piora, só piora. Se você pegar e olhar ontem, no site o Intercept Brasil, você vai ver as terras indígenas. O Bolsonaro permitiu a invasão das terras indígenas. Em um mês, eles devastaram quase metade de uma área equivalente ao Paraná. Devastaram, quer dizer, arrancaram todas as árvores, fizeram buracos, tudo. Olha que absurdo. Quando o mundo souber disso, a gente vai perder quantos bilhões em financiamentos ambientais? Só imagina. O Bolsonaro, até agora, ele já causou um prejuízo superior a toda a corrupção da história do Brasil. Só com atitudes extremas. Até o fim do mandato, ele vai puxar o nosso país para um isolamento, a gente vai ter relações precárias com vizinhos. Isso se a gente não sofrer o que a Venezuela está sofrendo. Quer dizer, cancelamentos de compra, indústrias indo embora. A gente já está ouvindo indústrias francesas. Os franceses são grandes investidores no Brasil. As pessoas não percebem, mas a caneta que você usa, a Bic, é francesa. Carro, Peugeot, Renault, Citroën, tudo francês. Roupas, perfumes, tudo que você imaginar é francês. Papel, a maioria do papel que você usa é tudo francês. Você vai na farmácia, só tem laboratório francês. Imagine uma briga com a França. Nós começamos a ficar igual a Venezuela. Você vai na farmácia, não tem remédio. Você vai comprar uma caneta, não tem caneta. E a situação vai de mal a pior com todos. O bolso, só para você perceber o quanto esse governo é perdido, o quanto que é um governo bandido. O Bolsonaro, primeiro país que visitou, Israel. Vamos ser amigos de Israel. Primeiro-ministro que cai, fez o quê? Fez propaganda do nazismo, o tal secretário da cultura. Foi lá, imitou Goebbels, que era o propagandista do Hitler, imitou em tudo. E disse que a cultura brasileira seria uma cultura igual à dos nazistas. Quer dizer, o regime que mais matou o judeu, o regime que mais perseguiu o judeu, é o regime que influencia esse governo que se diz amigo dos judeus. Olha, como que eu vou explicar isso? Como que um historiador vai explicar isso daqui a 20 anos? Você já imaginou? Você já imaginou você falando com seus netos? Não, mas o governo era israelense, mas ele olha, não, mas o ministro era nazista. Valdir, pro campo, a saída, você falou que até o final do governo Bolsonaro, você acredita que esses movimentos que já começam a despertar e chamar a atenção do país, pode dar em alguma coisa e tirarem o impeachment, fazer o impeachment do mandato do Bolsonaro? Eu acredito assim, a nossa oposição está muito
dividida, muito. O Bolsonaro ele vai cair por conta própria, ele não chega ao fim. Ele vai cair porque o dólar vai disparar, porque a população está indo para a rua por espontânea vontade. Você vê quando começa a estudante. O estudante, qualquer motivo, ele vai para a rua. Passagem do ônibus, o jogo do futebol, o cinema, qualquer coisa ele vai para a rua. No Collor, quem derrubou o Collor foram os estudantes, os caras pintados. Agora os estudantes estão indo para a rua. Qual é a reação do Bolsonaro? É uma reação idiota. Ele fica xingando as pessoas nas ruas. Os bolsonaristas começam a xingar as pessoas. Ontem, aqui em Curitiba, ontem não, no domingo, foi absurdo. Um carro de som passou pela Avenida Batel e tinham as pessoas, principalmente senhores de idade, acenando da janela para ele. E de máscara, todo mundo de máscara, e eles do protesto sem máscara. Aí um senhor de idade, deve ter uns 78, 80, pediu para eles usarem máscara. Começaram a xingar a mãe dele, xingar ele. Foi um festival de ofensas. Isso está na internet. Então, esse tipo de gente vai se isolando. Eu acredito que o Bolsonaro acabe renunciando antes do impeachment, porque o impeachment ainda precisa fatores políticos. E todo mundo tem medo de que os militares apoiem. Os próprios militares estão com medo do Bolsonaro. Imagina se der um golpe com o Bolsonaro, o general ter que estar batendo continência por um simples capitão expulso do exército. Então, é uma situação. Agora, é uma situação que merece uma reflexão. Perfeito. Assim como os alemães levaram Hitler ao poder, como que nós, brasileiros, não aprendemos na história e levamos um capitão desqualificado, expulso por terrorismo do exército, ao poder? O que leva as pessoas a fazer isso? Olha o quanto que estamos pagando. O Brasil hoje era para ser uma potência, em pouco tempo. Era para ser uma potência, porque já vinha organizadinho. O Temer, apesar de eu não gostar dele, o Temer acertou a economia, deixou a economia justa. Era só tocar. Não. O governo Bolsonaro não conseguiu tocar. O dólar disparou, as bolsas caíram, o preço da gasolina ele caiu porque caiu internacionalmente, mas ele está muito caro. Hoje nós pagamos a gasolina mais cara do mundo. Nós temos aqui no sul uma crise hídrica, faz tempo que não chove. Você não vê uma represa de água sendo construída. Você não vê o governo federal vindo no sul ver as perdas agrícolas. Você não vê nada. Não existe governo. Fale da Dilma. Foi ruim? Foi. Só que o Bolsonaro é 1000 vezes pior. O Bolsonaro foi ver as enchentes no Nordeste, veio ver a seca no Sul, anunciou alguma obra de contenção de seca no Sul para abastecer a população, furou algum poço artesiano para garantir água? Nada, nada. Bolsonaro construiu algum hospital para os pacientes da Covid? Nada. Mas tem hospital de campanha. Não, hospital de campanha não serve. Hospital de campanha é hospital para guerra. É hospital para você pôr um ferido. Como que você vai fazer um hospital de campanha com gente contaminada, que um pode contaminar o outro, que não tem banheiro, que não tem lavatório? Porque hospital de campanha é lona, é barraca. Você vai construindo uma barraca e vai pondo os feridos ali. Uma coisa muito provisória. Ele construiu um hospital de campanha. Ele disse que era para 1000 pessoas. Aí foram checar, é para 10. Então, não dá. O nosso Brasil tem que mudar. Mas, infelizmente, não temos oposição. Hoje, falar em impeachment é difícil. Demora até se organizar. Ele vai, eu acredito que vai de 7 a 8 meses ainda de mobilização. Agora tem mobilização semanal. A oposição já conseguiu isso. Toda semana vai confrontar os bolsonaristas nas ruas. Isso é bom, mas é um sinal de perigo no ar. Essas manifestações vão se encontrar e vão acabar na bala.
vai ter mortes, isso aí, se eu não tomar providência. Então, veja, a gente caminha muito rapidamente para ser um Afeganistão. Professor Valdir, como o senhor está colocando, o cenário é negro, é cinzento, cinzento demais. É cinzento demais. Primeiro, vamos só pegar uma aqui. Todo mundo idolatra a ditadura, mas não viveram a ditadura. Eu era criança na ditadura. Meus pais eram agricultores, tinham seu sítio, tinha tudo, mas teve que vender barato. Ele vendeu barato. O que ele vendeu lá deu para comprar uma casinha no Boqueirão, aqui em Curitiba. Vendeu barato uma propriedade rural. Por quê? Porque a ditadura cancelou todo quanto é programa agrícola. Se você lembrar, quando a ditadura assumiu, nós tínhamos 10 fábricas de carros no Brasil. Quando a ditadura saiu do poder, nós tínhamos apenas 5 carros fabricados no Brasil. Quanto que valia um Corcel? Mais de 100 mil dólares. Quer dizer, com dinheiro que hoje você compra uma Mercedes-Benz. Um Corcel daqueles valia isso. Essa é a política dessa ultradireita militarista. Então não vai mais. Hoje o mundo se dividiu. Não sei se você lembra que a ditadura proibiu a informática. Então, eles chamavam de reserva de informática. E criou uma empresa brasileira de computadores, chamado Cobra. Lembro. Computadores brasileiros. Aí os nossos computadores eram máquinas de escrever, não eram computadores. Já tinha tudo nos computadores. A gente ficou atrasado 20 anos por causa desse problema da informática. Hoje, como é que você vai fazer isso? Falaram tanto, amedrontaram tanto a população com a Venezuela, que, na verdade, nós estamos já ultrapassando a Venezuela em termos de atraso econômico, cultural e industrial. Nós estamos parando. E a gente, você falando tudo isso, você falou em cultura, colocaram a Regina Duarte lá, que a namoradinha do Brasil virou o pesadelo do povo brasileiro, culturalmente falando. Verdade. A Regina Duarte, se você analisar, ela é uma atriz de terceira categoria. Cita um filme relevante que ela fez. Ela era uma atriz de novela. Não é aquela atriz que se preparava. Ela era uma atriz que chorava, que se apaixonava. É o básico, feijão com arroz. Não é uma atriz com estudos, nunca escreveu uma peça de teatro, nunca escreveu um livro, nunca fez uma palestra em universidade, nunca debateu cultura. Então, era uma pessoa vazia. Ela foi ministra da Cultura. Chegou lá, não tinha o que fazer. E ela percebeu o quê? Que tem muita cobrança. O mundo cultural é um mundo dinâmico e um mundo de cobranças. Começaram a cobrar e ela não quis. Aí deram a outro lugar. E ficou assim. Agora você não sabe se ela continua no governo ou não, porque mandaram ela para Cinemateca. É. Só que não tem mais a vaga, porque eles extinguiram. É um governo atrapalhado. É um governo atrapalhado. Observe. Você tem um ministro da Educação que não sabe somar 2 mais 2. Ele fez um cálculo, logo que ele assumiu, ele fez um cálculo lá para mostrar para o Bolsonaro, isso ao vivo, em rede nacional de televisão, com 5 bombons. Deu 2 para o Bolsonaro e ficou com 2. Perguntou, quantos tem? Aí ele disse, não, temos 4. Só que ele tinha 3. Na verdade, então tinha 5.